No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Seida vai até onde Arif está, para e fica olhando para ele. Ele pergunta o que está acontecendo lá. Pergunta o que foi. Seida diz que ela já está cansada da falta de atitude dele. Ele pergunta do que ela está falando. Pergunta que falta de atitude. Ela fala que sabe muito bem que ele gosta de barrar. Diz que isso ficou bem claro para ela. Ele tenta disfarçar e pergunta que papo é aquele. Nessa hora, ela perde a paciência e fala para Arif que ela precisa saber se é verdade ou não. Diz que se ela estiver errada, é para ele dizer, pois se ele disser que ele não gosta de barrar, ela vai largar de mão e pede para ele assumir logo de uma vez. Arif tenta desconversar. Ele fala que é cada uma que aparece. Seida diz que ela está esperando uma resposta e fala para Arif dizer logo de uma vez se ele gosta de barrar ou não. Arif pergunta para Seida qual é o problema dela. Pergunta se ela já está querendo deixar ele irritado logo cedo. Seida escuta tudo que ele diz, mas não desiste. Ela fala que tudo que ela quer é saber se ele gosta de barrar ou não. E novamente pede para ele responder a pergunta que ela fez. Ele fala que se ele disser que gosta de barrar, do que vai adiantar? Seida diz que é muito simples. Fala que ele tem que falar para barrar que gosta dela. Arif pergunta por que ele iria dizer isso para barrar, se ele sabe que ela não gosta dele. Seida diz que se ele disser a ela que gosta dela e não acontecer nada, ela está muito enganada, e fala que se isso acontecer, é só ele seguir com a vida dele e pronto. Arif fica olhando para Seida nessa hora e pergunta como assim? Seida diz que Bahar também gosta dele, mas jamais irá dizer isso a ele, principalmente estando na situação que ela está. Ela fala que é ele que tem que se declarar, mostrar que gosta de ficar do lado dela, dizer que quer ficar com ela. Seida diz que sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa por Bahar. Fala que sabe que ele não quer viver longe dela e ele tem que dizer isso a ela. E logo em seguida ela pergunta qual é a decisão dele. Pergunta se ele vai pedir Bahar em casamento. Ele diz que ela fala como se fosse fácil. Ela diz que é ele que está complicando tudo. Fala que não é difícil e diz que, além do mais, quando ela receber a doação, ela vai saber que tem alguém do lado dela que realmente gosta dela. Ela pergunta se ele já parou para pensar que Bahar só tem Doruk, Nissan e Enver. Ela diz que Enver ajuda Bahar demais, mas com certeza ele poderia ajudá-la ainda mais. Ele fica pensativo nessa hora. Algum tempo depois, Arif resolve seguir o conselho de Seida. Ele bate na porta de Bahar, diz bom dia e pergunta como ela está. Bahar fala que ela está bem e pergunta como ele está. Ele diz que também está bem e fica parado, olhando fixamente para ela. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele fala que o dia está lindo, dá um sorriso e fala que ele estava pensando que ela já não sai há vários dias daquele apartamento. E em seguida pergunta se ela não quer tomar um café com ele perto do mar.
Ela fica sem entender nada nessa hora e em seguida pergunta se só vão os dois. Ele diz que somente os dois. Fala que foi isso que ele pensou. Bahar pensa um pouco e pergunta se ele está querendo sair no horário de trabalho. Pergunta se ele se esqueceu da cafeteria, já que o pai dele está trabalhando. Arif conta que um amigo dele vai cuidar do café e pede para ela se arrumar. Diz que ele vai esperá-la. Ela conta que ainda tem que finalizar as camisas que faltaram. Diz que ela disse a Enver que ela iria fazer isso. Ele fica em silêncio nessa hora, mas fica satisfeito ao ouvir ela dizer que poderá fazer aquilo depois e pede para ele esperar um pouco. Diz que ela vai se trocar e já volta. Ele diz que está bom e fala que ele vai ficar esperando lá embaixo. Ela fecha a porta e antes de se trocar, ela fica pensativa. Já Arif desce, olha para Seida que está esperando ansiosa e abre aquele sorriso. E é claro que nessa hora ela entende tudo e percebe que tudo saiu conforme o planejado. Um tempo depois, Seida fala para Bahar que percebeu que ela está arrumada e linda. Bahar agradece o elogio e diz que ela não fez nada demais. Seida finge que não sabe para onde ela vai e pergunta onde ela está indo arrumada daquele jeito. Bahar diz que Arif falou com ela, mas fala para Seida que depois ela conta tudo. Seida novamente dá uma de desentendida. Ela pergunta o que foi que Arif disse a ela. Pergunta se eles vão sair. Bahar, toda sem jeito, diz que Arif falou para ela que o dia está bonito. E como fazia muito tempo que ela não saía do apartamento, ele queria convidá-la para ir tomar café da manhã com ele. Seida pergunta se Arif só disse aquilo. Bahar pergunta e o que mais ele iria dizer a ela. Seida perde a paciência nessa hora. Diz para Bahar que ela já não aguenta mais aquela atitude dela com Arif. Diz que se ela não gosta dele, tem que dizer logo de uma vez, para ele não criar falsas esperanças. Fala que ele não merece o que ela está fazendo com ele. Diz que ele tem que saber se ela gosta dele ou não, mas fala que sabe que ela gosta. Diz que nem adianta ela dizer que Arif é somente um grande amigo, pois ela sabe que essa não é a verdade. Bahar pede para a amiga parar, pede para ela falar mais baixo. Diz que daquele jeito os vizinhos vão ouvir. Seida fala que Bahar pode ficar tranquila e diz que ela vai falar mais baixo. E pede para a amiga aproveitar bem aquele momento. Ela fala que Arif é um homem legal, mas com certeza já deve estar se cansando de ficar atrás dela. E diz para Bahar que até Doruk é mais esperto que ela. Já na beira do mar, Arif diz para Bahar que ele quer perguntar uma coisa a ela e em seguida pergunta se ela sente alguma coisa por ele. Diz que está perguntando isso porque ele sente por ela, mas fala que ela não precisa ficar constrangida em responder a verdade. Diz que se ela não sente nada por ele, nada mudará. Diz que ele continuará sendo o mesmo, continuará do lado dela, como sempre fica. Diz que tudo que ele quer é saber se ela gosta dele ou não e fala que ele merece saber. Ela diz que ele sabe muito bem a situação que ela se encontra e além disso, ela tem 2 filhos.
Ele diz: e daí? Fala que ele a ama de verdade, diz que adora Doruki Inisan e fala que ele estará com ela, não importa a situação. Fala que ele a amará para sempre, diz que sabe que sempre a amará incondicionalmente, estando perto ou longe, não importa o lugar. Ela fala que ele sabe muito bem que pode perdê-la a qualquer momento. Ele diz que então a amará enquanto ela viver. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.